Oiê! Levou um fora? Dispensou alguém? Então chega mais, que hoje o Sem Razão é sobre rejeição amorosa. Foras, tocos, dores de cotovelo e afins. Quem nunca, né, gente? Eu muito, bastante, inclusive. Se inscreve aí no nosso canal, tá? Não rejeita a gente não, inscreve. Ativa o sininho. E dor. Vamos lá, que dor. Vamos lá, porque hoje é coração aberto aqui, coração rasgado. Rasgado, né, gente? Machucado, ferido. Coração rasgando, peito aberto, vou sangrando. Não. Mas eu olha, esqueci o resto. Quem chora também já fez chorar, não é mesmo? Normalmente. Vamos começar qual que é mais divertido? Qual foi o maior fora que você já levou na vida? Mais divertido pra gente, né? Contar os fora que né, a gente levou. gente? Ai, gente, foram tantos. Tomei, todos perfeitamente esperados já. Mas o maior fora que eu tomei foi por assim. Não, foi o maior, acho que foi, não que tivesse muito sentimento envolvido, mas foi pelo inesperado da situação, o maior fora que eu tomei. Era um cara. Eu botei na conta de uma certa bipolaridade, que hoje eu entendo que ele deve ter. Bem mais fácil, inclusive, fazer isso. Eu né? acho, mas não é? Vê se vocês não concordam. O cara, num dia, eu fiquei com ele, era um colega de faculdade. Eu fiquei com ele e ele falava coisas, mesmo assim, na primeira vez que a gente ficou, ele falava coisas muito fofas, muito românticas. Ele era libanês e ele contava do Líbano, dizia que ia me levar ao Líbano, que nós íamos conhecer Trípoli. Nossa, eu achei gente. aquilo tão romântico, ele me envolveu naquela. Você já foi sonhando. Você já tava com a roupa de ir, com a mala pronta. Tava, assim, na verdade, não tava, porque realmente era uma coisa muito assim, sabe, assim, colega de Utópica. faculdade, não tinha sentimento envolvido. Eu achei apenas pitoresco, curioso, romântico, fofo. Eu tava nessa de ser fofo. Aí a gente, como éramos colegas, nos encontrávamos todos os dias. E essa primeira vez que a gente ficou foi, tipo, no início da semana. Então a gente se encontrou muitas vezes naquela semana, nas aulas. E ele já chegava me beijando, assim. Eu falei, gente, ele assumiu a relação pra turma, porque ele beijava na frente da turma. Ou então atrás do cavalete. Claro, assim, era uma faculdade, certeza absoluta. era faculdade de arte, então tinha cavaletes altos na sala. que E ele ia pra trás do romântico. cavalete. Ou ele ia no cavalete e deixava um bilhetinho. Um mimo. Um miminho. Assim. Ah, Isso que foi moço fofo, na segunda, gente. na terça, na quarta, na quinta professora, a gente tipo de conversa numa aula e uma professora falou, oi, vocês aí, estão atrapalhando a aula. Era desse nível. Isso que era a minha segunda faculdade. Ou seja, a coisa Eu já só tinha- subindo. Eu já tinha 20 e tantos anos, era minha segunda faculdade. Aí Aí você tão falou, tá encantada. na minha. tá na minha. Até que na sexta-feira, tudo nessa mesma semana. Na sexta-feira, ele chegou, ele foi embora antes da aula acabar. Tipo, fugiu. Não me deu nem oi. Não chegou atrasado, foi embora antes, não me deu oi, não me deu miminhos, não olhou na minha cara, nada. Eu achei estranho, eu falei, algo aconteceu, ele não deve estar bem. Deixei, não fiz nada. De novo se culpou, será que eu fiz? Não achei nem que era eu, porque nem olhou pra mim. Aí no outro dia eu tinha uma festa de amigos pra ir, eu vou convidar ele, já que a gente tá assim tão, né, nesse amorzinho todo. Liguei pra ele e falei, eu tô indo numa festa, amigos muito próximos, uma coisa pequena, você não quer ir comigo? Ele, não quero não, e acho inclusive que você tem que se dar conta que esse troço não vai muito longe, e você tá muito empolgada, se entusiasmou demais, acho que... Hein? Gente, era a primeira vez que eu ligava pra ele na vida. Primeira vez. Porque todas as vezes a gente se encontrou na aula. Eu achei aquilo esquisitíssimo, mas deixei pra lá. Na segunda-feira ele fez a mesma coisa. Chegou mais tarde, não me deu oi e já tava saindo mais cedo da aula. Quando ele tava saindo mais cedo, eu fui atrás. Falei, eu quero saber se você tá Que bem. não, Viola. Não, eu quero saber se você tá bem, aconteceu alguma coisa. Não, acho melhor parar por aqui. Eu falei, não, tudo bem, para-se por aqui, não tem problema, mas é que eu tô estranhando seu comportamento. E você não sabe nada do meu comportamento e é melhor não insistir porque eu posso ficar violento. Gente, isso tudo que eu tô contando pra vocês se passou em menos... meda. Isso tudo se passou em menos de uma semana. Que Então, meda. quer dizer, foi o maior fora que eu tomei... Toco que eu tomei, não sei nem como chamar isso que aconteceu. Mas não foi de sofrimento, porque não teve um sentimento envolvido, porque não deu tempo. Não deu tempo de ter... Agora, foi tão bipolar o negócio, foi tão maluco, eu me senti... Gente, eu tava embarcando numa coisa com um cara completamente maluco. Então foi Graças fora. a Deus, né, velho? Livramento? Mas foi livramento, eu acho que foi livramento. Tô O super cara- nessa categoria, livramento. Não, e desde então eu fiquei com trauma de Líbano, né? Quando eu vejo coisa do Líbano, eu penso...
Fiquei com preconceito. Preconceitinho, assim. Admite. Admito. Aí aquela explosão que aconteceu no Líbano, eu pensei, meu Deus, tanto que eu pensava que era que o Líbano se exploda, lá foi o Líbano, ó, pá! Nossa, que horrível. Fiquei um pouco culpada, relembrei essa situação, mas espero que ele não estivesse lá. Acho que ele não estava lá, já morava no Brasil. Fala que você não deseja nada de mal pro Líbano. Não desejo nada de mal pro Líbano. Mal. Eu só fiquei com essa impressão ruim desse menino que realmente, gente... E o que você acha que aconteceu, gente? Eu não sei. Eu acho que teve uma interferência da mãe dele, porque aconteceu que depois... Eu me afastei, obviamente, né? Até por precaução. E aí... Mas ele ficou com... Tinha um livro meu que tava com ele, porque eu tinha emprestado, precisávamos fazer um trabalho sobre aquele livro. Ele não me devolveu. Eu tive que fazer um contatinho, tipo, você pode devolver meu livro, que o trabalho precisa ser feito essa semana. E ele disse, tudo bem. Eu falei, eu passo aí pra buscar, não tem problema, não precisa se mobilizar. E ele disse, então tudo bem, o livro tá aqui, passa aqui em casa, eu te entrego agora mesmo. Eu falei, 15 minutos tô aí. Em 15 minutos eu estava lá. Eu cheguei na casa e tava a mãe dele na porta da casa, com o livro na mão, assim, me esperando. E eu falei, oi, vim buscar o livro do fulano. E ela disse, tá aqui o livro. Ele precisou fazer uma coisa pra mim, precisou sair, deixou aqui, então muito obrigado. Foi ríspida? Foi ríspida, muito ríspida. E aí eu entendi. Isso foi tipo uns 15 dias depois do tocão que ele deu, dizendo que podia ser violento. Eu pensei, meu Deus, tem a quem puxar, porque essa mãe também fofinha, não é? E aí eu entendi, tipo, eu acho que ela não curtiu, talvez, ele namorar, mas nem chegou a ser isso, né, gente? Mas ele não curtiu de uma menina... que eu coloquei na base da coisa da religião, porque eles eram muçulmanos e, né, aí você praticantes. Achou que a mãe tinha alguma... Achei que a mãe talvez não tenha curtido o fato dele namorar uma menina que não fosse da mesma religião. Sei lá, tô achando uma desculpa, porque, gente, ou é bipolaridade, ou é a religiosidade, porque não é possível. Uma coisa de família ali. Vocês não acham? Achei demais também. Foi muito trash. Achei, porque esse negócio de mãe que interfere, já passei por isso também. É e duro. Isso aí pega, com filho homem, assim, pega forte. Então, aí você fica pensando, mesmo. O toco, tomei fora do filho ou tomei fora da mãe? Faz sentido tomar um fora da mãe? Tomei um fora da sogra. Total. Difícil isso. Faz total, dependendo da influência que a sogra tem ali, que a mãe tem no filho. Ixa. E até você, que o filho entende isso. Me conta. O que você quer que eu te conte? Fora que você já tomou. O maior de todos. O maior de todos? O que deixou mais sequelas. Não, eu lembro de um namorado que eu tive, assim, que foi um namorado que me abriu o universo, eu era muito nova, 19 anos, assim. Só o universo? Ou não, seu coração? Ele me abriu o universo, não sei, maldosa. Ele me abriu. Gente, ela tava falando do coração, Fabrícia, que isso? Gente, para o amor. Gêmea do caralho. Bom, e quando esse cara terminou comigo, eu senti muito, porque assim, realmente a minha vida tinha dado um salto assim com ele em termos de conhecer o mundo, né? Uma menina nova, recém-entrada na faculdade, aquela coisa assim. Então, ele me mostrou coisas que eu não estava acostumada a ver, né? Coisas assim, até estéticas e tudo. Então foi uma pessoa que foi muito importante na minha vida. E eu acho que de repente ele encheu o saco, assim, já tava namorando, ele não gostava de estar muito envolvido e eu já sacava isso. Bom, quando esse cara me deu fora, eu fiquei muito mal. E o que aconteceu? Eu engordei muito. Assim, eu acho que de tristeza mesmo, de angústia. Engordei, tipo assim, 11 quilos em 4 meses. Pra alguém de 1,55 m, você imagina, né? A baleinha que a pessoa virou. E aí, a baleinha começou a tomar muito fora. Ninguém queria. E mas aí, não dele. Ele já tinha dado fora, ele se afastou. E aí, pela primeira vez na vida, eu comecei a ser mais rejeitada. Estamos falando de rejeição, né? Porque eu sempre fui bonitinha, tinha sempre gatinhos em volta, pessoas querendo. Pela primeira vez na vida, eu lidei com rejeições mesmo. E o pior, por causa da minha aparência física. De escutar coisas que eu nunca tinha escutado, assim, de rejeição. Nossa, isso me fez mal. Não foi legal, claro que não foi, assim, escutar coisas por causa da minha aparência, que eu tava na época. Mas eu tenho uma coisa que sempre me salva, assim, desses momentos de rejeição. Não só rejeição amorosa, ou outros tipos de rejeição, quando alguém fala alguma coisa, até de família, tudo, que é a raiva. A raiva sempre me salvou. Que bom, te move, né? A raiva é uma coisa que sempre me salvou, sempre me segurou.
Porque quando alguém fala uma coisa pra mim que eu acho muito ofensiva ou muito que é pra me jogar pra baixo, normalmente é pra me jogar pra baixo. Aquilo me dá muita raiva e aquela raiva me move a não deixar aquilo me derrubar, entendeu? E como é que essa raiva atuou nesse momento aí? De achar aquele cara um babaca, claro, eu fiquei... Ele é apenas uma constatação. De achar... As pessoas que falaram coisas pra mim, especificamente eu me lembro de um cara que olhou pra mim e falou assim, não quero ficar com você não, você é gorda. Então, eu fiquei com muita raiva desse cara, assim, em vez de eu ficar triste. Claro que um lado meu ficou triste, mas eu fiquei com ódio do sujeito. Claro, mas... E esse ódio me segurava um pouco a minha saúde mental, assim. Mas eu acho que foi um período da minha vida, assim, que eu me senti muito rejeitada e foi foda, assim. Mas passou. Esse é um episódio que eu acho que tá faltando uma caixa de lenços, né, A gente? gente devia ter trazido, gente, realmente. Eu senti essa devíamos ter falta. trazido. Ai, eu já tomei uns foras também, quem nunca? E eu vou trazer aqui pra vocês O pior. mais doído. Lá que vem mais deixou bomba. sequelas. Ai, foi uma bosta. Senta que lá vem história. Estava eu namorando, muito feliz. Eu acho que foi a vez na vida que eu mais tive certeza quando eu bati o olho na pessoa. Parecia pra ser. Parecia pra sempre. O amor romântico aí todo te fudeu. Me ferrou, cara. Não, mas não sei se era. Foi uma coisa forte. E eu realmente achava que, nossa, bateu e vamos ficar junto, vamos namorar. E aí a gente começou uma relação muito, muito gostosa, me fazia muito bem. Eu admirava ele profissionalmente, intelectualmente, achava ele lindo. Ele era lindo mesmo, não sei como tá hoje, que eu já não vejo há muito tempo, não sei se continua lindo. Mas ele era realmente muito bonito, me tratava muito bem, a gente tinha uma troca muito interessante. E aí a gente começou, e depois de uns meses de namoro, ele começou a ter uns problemas, sei lá, umas questões com o pai, umas questões do trabalho. Ele começou a dar uma dançada, assim, mas era até um cara que fazia terapia, então, bom, né, me parecia que as coisas estavam bem cuidadas. Tinha esperança. Tinha, total, e a gente parecia bem, assim, também. Um belo dia, ele terminou comigo por e-mail. Horas antes de eu apresentar um evento importantíssimo, grande, que pagava bem... E que era assim, poderia ser uma porta para outros eventos. Se pagasse mal não tinha nem problema, né? Super teria problema. O risco era menor. O risco talvez fosse menor. Interessante, pagando bem. Mas é porque pagava bem e abria portas para outros, sabe? Assim, era importante profissionalmente também. Era importante que a sua performance Ou seja, estivesse... ele te deu A minha anel. performance precisava Aquele ser banho absolutamente de água impecável. fria. Foi. E aí, menina, eu chorei. Eu não acreditava naquilo. E aí eu fui pra casa da minha amiga Natália Bina, obrigada, você me acolheu muito naquele dia. Te amo. Ai, sempre bom, né, gente? Ter quem nos Cara, acolhe nesses muito bom. momentos. E eu tava indo pra casa dela porque eu ia usar um blazer que ela ia me emprestar pra completar meu look, assim, minha terceira peça ia ser um blazer dela, então eu fui pra casa dela. E eu estava lá, na real, eu estava lá quando eu vi esse e-mail. Ela me abraçou, né? Assim, Meu mundo chorei caiu. pra caralho. Foi horrível, Ai, adoro, gente. mas adoro. Pode cantar pra mim. Meu Mas e aí mundo você... caiu. O contato Só esquece acabou essa parte. ali no Cara, e-mail. eu tentei ligar, eu respondi ao e-mail, tipo, cara, vamos conversar, pelo menos pessoalmente. E o contato acabou. Passaram-se alguns meses e aí eu pensei, agora fechei pra balanço também, acabou. Não, mas peraí, a pergunta que não quer Boa. calar, como é que você apresentou esse evento? Porque isso aqui não foi impactante. Você tava em Então, condições eu acho que foi naquela noite que eu descobri que eu realmente sou boa nessa parada, porque eu cheguei lá destruída e fiz um excelente trabalho. E eu me olha. lembro de fazer uma oração antes de começar e falar, Jesusinho, vem fazer comigo aqui, vem Nossa Senhora, faz pra mim, né? Nem comigo, faz pra mim, porque eu não tenho condições. Eu só queria ir pra casa, chorar debaixo da coberta quente, comendo brigadeiro. Mas fez bem o negócio e Mas você fui sabe lá e que bem. apresentei o negócio bem pra caramba. Era um evento comprido. Era muito Então olha pra câmera e fala, texto. chupa, amigo. E essa Amigo, percepção... Chupa. Babaca. Babaca. Chupa, imbecil. Chupa, imbecil. Mas essa percepção de que mesmo Obrigada, foi tomando libertador. um fora, estando emocionalmente Abalada. você deu conta do seu evento. Maravilhoso.
maravilhoso. Cara, Mas foi ótimo, aqui, foi mas esse muito negócio de dar fora por e-mail, eu achei o ó. Ah, Eu eu acho, não tenho- na é verdade. pavoroso, é pavoroso. Terminar por mensagem, eu acho o ó. Eu não tenho nada contra. Não, Eu acho muito péssimo. desrespeitoso. Acho desrespeitoso eu também. não acho, não. Eu até acho que dependendo da circunstância, mas ali não era pra terminar. Ah, por gente, e-mail, encara a você entende? situação, Se for alguém que você tá ficando, você não quer continuar a ficar, você Pois sabe? esse seu fora me deixa muito assim, curiosa, porque eu acho que não é comum. Por isso que eu tô dizendo que esse moço não tava bem. Esse moço não tava bem. Talvez ele seja meio bipolar, igual o meu libanês. Porque é muito raro uma pessoa tá achando que tá tudo muito bem e a outra vai lá e termina. Não é comum. Normalmente existe um desgaste do relacionamento. Então, rejeição eu acho que é mais do que a questão do libanês, que é apenas uma loucura. É mais isso que você falou, do tipo você tá demonstrar um interesse e ser cortada, assim, sabe? Isso é mais ser rejeitado. Um fora desse tipo, de que é um término de um relacionamento que tá acontecendo, é muito raro. Esse moço aí deve ter probleminhas também, tipo libanês. Porque é muito raro você tava tranquilona e o cara não Felicíssima. tava a ponto de terminar com você. Ah, aí olha só, passou um tempo, aí eu falei, não, agora eu vou fechar pra balanço. Não quero mais saber, ninguém entra nesse coração tão cedo. Só balançar o corpo pela cidade afora, nas baladas. Apenas isso. E aí passaram-se alguns meses, foram poucos assim, na verdade, eles passaram alguns meses, sei lá, 4 talvez. Tô achando muito. Não, para o que vem a seguir. Aí eu achando muito? conheci uma Falo pessoa, nada. aí me apaixonei e embarquei num relacionamento, pois, intenso, não é mesmo? É. Embarquei, vou viver, tô aqui feliz, encontrei esse cara, gostei desse cara. Aí esse ex mandou um outro e-mail. Volta, né? Fez um contatinho. Ah. E aí, mas nem era assim, vamos conversar, te quero de volta. Era tipo, era meio que se justificando e meio que a gente ainda vai se encontrar. E qual foi a justificativa? Agora fiquei curioso. Que ele não estava bem, realmente, que ele tinha as coisas dele pra resolver e papapá, o que eu fui juntando as peças depois também, né? Pô, aquela coisa com o pai era realmente séria, né? Ele teve um revés muito sério no trabalho também, que eu acompanhei. Jogou nisso, e aí veio com essa história e eu respondi, a fila andou, amigo, desculpa, Mas a gente não vai mais encontrar, não. 4 meses, muito tempo. Muito tempo. Pra retomar. Tipo, pra 3, querer 4 meses, retomar. deixa eu lembrar aqui. Muito Acho. tempo pra querer retomar? Não, porque, por exemplo, o que eu não concluí? Que 3 meses. eu não tenho nada contra terminar por e-mail, por mensagem, por seja lá o que for. Não tenho. Por quê? Porque eu acho que normalmente, quando a coisa já é um relacionamento, mesmo que recente, mesmo que breve, assim, as pessoas notam que tem um desgaste. Quando é só pra dar aquele ultimato, tipo, ó, não vai rolar mais? Melhor que seja por mensagem, que sabe, não tem ambiente, não tem memória, não tem momento de ir embora, dar beijo, não dá beijo, não gosta da coisa. Dá um e-mail e diz, olha, a coisa não está bem, não vinha bem, você sabe. O problema é você tá achando que tá tudo ótimo Gente, e será receber que um não e-mail tava tudo terminando. ótimo? Só eu achei que tava ótimo. Pode ser também. Mas ele... Pode ser que ele também não seja imbecil, igual a gente falou. Mas ele saberia que você Eu tá não vou muito tirar ele desse lugar de embarcando. imbecil, não, Ele é um desculpa, imbecil. ele tá mal. Desculpa, gente. Foi mal. Eu acho que ele é imbecil. Mas é estranho, porque mesmo se você tá achando, eu não vou continuar, não vou dar conta desse relacionamento aqui, e você vê que a pessoa tá empolgadona, aí sim, responsabilidade emocional, você tem que, aí você vai falar ao vivo. Ele teve e zero tudo, responsabilidade é diferente. afetiva, foi uma bosta, foi o término que mais mexeu comigo na vida toda, foi o que mais me fez sofrer e me questionar inteira. E pela foi uma surpresa, merda. pela Pela pelo surpresa, pelo golpe. jeito que ele fez a coisa. Agora já teve um que eu era bem novinha, e aí eu namorava um cara e a gente terminou 2 vezes, assim. Na primeira, ele que terminou comigo. Mas ok, não foi tão sofrido, mas ele terminou, e ele era alguém que estava terminando comigo. E aí eu estava lendo um livro que era dele. E eu peguei o livro para devolver. Ele falou, não, pode terminar de ler o livro. Eu falei, não quero. Porque eu não queria nada dele. Não, sai fora, né? Mas aí um tempo depois, sei lá, dessa vez bem menos tempo, 1 semana ou 2, ele me procurou, a gente conversou e a gente voltou. E a gente ficou mais um tempinho, foi legal. Aí ele terminou comigo de novo, ok. Tava ok. Até que veio um amigo dele e me encontrou por acaso e me falou assim, poxa, não foi legal o que o Zé Olavo fez com você, né? Zé Olavo. Zé Olavo, de Zé novela. Olavo, você Zé tá aí Olavo ouvindo é isso? de Foi você, novela. Zé Olavo. Zé Olavo, o que você fez comigo? Que eu não sei até hoje. Eu não sei. O seu amigo disse que você fez alguma coisa. E eu falei, Mas você não do que perguntou? você tá falando?
Aí o cara viu que ele fez merda e deu uma desconversada. Como o Zé Olavo apareceu namorando pouco depois, suponho que Zé Olavo me traiu com aquela loura. Já estava com outra. Já devia estar com outra. E não te falou nada. Óbvio que não, apenas terminou, mas um amigo veio e falou, será que eu já sou muito lerda? Você era Décadas novinha, depois amiga. eu tô aqui pensando, Zé Olavo, Você era talvez seu amigo novinha. quisesse me pegar. Pode ser. Talvez fosse isso. É. Mas não deu mais pra nenhum dos dois. Mas acabou. quando a gente é novinha, a gente não liga Não lá é. com cré, não. Não, eu liguei, não. Gente, eu terminei com o meu primeiro namoradinho quando eu tinha 12 anos. Foi meu primeiro Só começou namorado. cedo. Gente, comecei cedo demais. Cedíssimo, Namorei com misericórdia. ele 3 meses. Tá e bom aí, pra 12 anos, obviamente, também acho. né? Tá bom. É uma vida. Novinha, inteligência emocional zero, né? Eu não sabia como ia terminar, porque eu queria terminar, porque aquilo tava chato. Aquele negócio de sair pra shopping, com aquele cara. Não, aquilo não tinha mais graça. Teve graça nos primeiros dias. Depois de 3 meses, não tinha mais graça aquilo. Queria terminar com o mocinho, não sabia como. Aí, de repente, o mocinho foi lá na minha casa e eu falei, como eu faço pra terminar com ele? Já sei, vou fingir que eu tô chorando e que eu tenho um problema muito grave. Aí entrei no banheiro, botei água assim, ó. Enchi o olho de água, de lágrimas, assim. Passei um pouquinho de maquiagem no nariz pra fingir que tava vermelhinho, assim. E ele batendo na porta, querendo entrar. Quero conversar com você. Eu não tô bem. Aí de repente abri a porta e ele entrou. Sabe, as coisas não estão bem. E eu acho que não dá mais. A gente precisa terminar porque eu tô com muitos problemas. Com 12 anos, hoje é o nível 12 do problema. anos, 12 nível anos. do problema. Eu tô com muitos problemas. Acho que a gente não vai poder continuar mais. E aquele H2O aqui escorrendo, aquela coisa, maquiagem. Coitado, o menino não entendeu nada, né? Do mesmo jeito que entrou, saiu. E tadinho, eu acho que ele perdeu o rumo, que ele não sabia nem o que ele fazia. E aí eu, na hora que ele saiu do quarto, ufa, Você Fabrício, percebeu? consegui terminar. Você percebeu que a gente tem os crush, os namorados doido. No caso da Fabrícia, ela é a doida que termina doidamente. Ô, gente, 12 Inclusive, anos. era isso que eu ia dizer. Quando você contou essa história, eu reafirmo que eu não vou tirar do lugar de imbecil o sujeito que terminou comigo por e-mail. Porque é um comportamento muito semelhante. Eu estou gente. com problema. Você fez igualzinho. Olha, aliás, ele fez igual a você, só que ele já era um adulto, né, amor? Você tinha 12 anos. Foi ridículo, gente, mas é o que a minha imaturidade dava conta naquele primeiro namoro que não tinha o menor sentido. E foi o que eu arrumei, assim. E depois saí feliz da vida achando graça do que eu tinha feito. Mas eu acho... Você falou de Foi não criativa. tinha inteligência emocional, mas eu acho que você tinha uma responsabilidade emocional já muito acentuada. Porque você precisou de algum subterfúgio. Não, isso eu sempre tive. Aliás, bonito esse isso, termo, eu achei isso tenho bonito. escutado muito esse termo ultimamente, responsabilidade emocional. É uma coisa que tá- responsabilidade afetiva, Porque responsabilidade emocional. porque tá em falta no mercado. Né? Eu acho mas que as tenho pessoas são escutado muito muita irresponsáveis. gente falando disso e eu acho isso muito interessante. É assim, muito realmente interessante. você ser responsável por alguém de repente que você tá afim, que se você vê que está ficando muito afim de você e você não tá, né? Você não usar aquela pessoa porque tá vendo que ela tá afim de você e vou usar pro seu bel prazer ou pra inflar seu ego. Eu acho que isso é uma coisa que realmente a gente precisa ter e hoje em dia, nesse modelo descartável que a gente tem hoje de aplicativos de namoro e tudo, eu acho que você tem que ser muito responsável, porque você vê que a pessoa tá afim e você não tá nem um pouco, eu acho que você tem que deixar claro que você não tá com a mesma empolgação, você tem que deixar claro que pra você não tá como ela, você tem que fazer de tudo pra aquela pessoa não sair machucada. A rejeição, na verdade, ela nada mais é do que falta de responsabilidade afetiva, eu acho, muitas Você vezes. acha? Acho que claro que tem rejeições escrotas como essa que você falou, de falar do corpo, sei lá, você não é boa o suficiente para mim, uma coisa desse tipo. Lamentável, a pessoa certamente é um Zé Mané querendo sair por cima. Mas eu acho que é falta de responsabilidade, assim, quando você se sente rejeitado. É a forma como você rejeita, porque você pode rejeitar. Igual também, uma vez eu tive um namorado que a gente estava junto já há alguns meses, assim, e um belo dia o cheiro dele começou a me dar nojo. Eu achei péssimo, gente, aconteceu, mas assim, achei péssimo. Eu tava com ele e chegou uma hora que eu não conseguia mais estar com ele, o cheiro dele tava me enojando. Tava tudo ruim, tava horrível aquilo. Eu falei, eu preciso sair daqui agora. Mas eu jamais teria coragem De falar isso, claro. de falar isso pra Óbvio, ele. óbvio.
E isso é que eu acho que é responsabilidade emocional, afetiva. Você não vai jogar um negócio em cima do outro pra deixar a pessoa mal. E o que você falou pra terminar com ele? Eu falei que eu queria ir embora, que eu não tava passando bem, queria ir embora. E aí depois, com mais calma, eu conversei e falei que não dava mais. Mas não falei nunca o que aconteceu comigo, que eu fiquei com nojo dele. Mas uma coisa que acontece muito frequente, eu vejo, né, amigas comentando, porque não tenho essa experiência de aplicativos, não sei como é isso. Mas até antes dos aplicativos, eu via... Eu não me lembro exatamente quem usou esse termo uma vez, mas eu acho um termo muito bom, que é eu te amo, não é bom dia? Sabe isso? As pessoas parecem que elas gostam de alguma forma, deve dar algum prazer a elas, demonstrar que estão envolvidas, mas não, de fato não estão. Isso já aconteceu comigo algumas vezes. A pessoa parecia que estava muito interessada em mim, porque correu atrás, porque me ligava, porque me dava presentinhos, porque, sei lá, tinha aquele como é que chama isso? Fazer a corte, sabe? Fazer a corte. A pessoa me cortejava de alguma forma e meio que de repente para, assim, você às vezes fica, às vezes nem precisa ficar nem nada, às vezes namora, enfim, não importa o status a que se atingiu, mas a coisa desmonta, assim. Isso aconteceu algumas vezes. E eu não me senti exatamente rejeitada, mas eu me senti enganada, sabe? Assim, essa pessoa tá falando que tava tão felizinha aqui, e aí some, desaparece, ou só quer ficar comigo se for escondido, sabe? Tipo, esse aí eu desconfio. Isso, pois é. Esse aí dá pra eu desconfiar. também. Sabe mas esse papinho? Que ninguém sabe, ninguém estraga. Lorota, Não, lorotão. Isso aí é porque quer esconder mesmo de alguém. E outro pé na bunda esquisito que eu tomei Que ninguém uma sabe vez. não me traz problemas e eu não posso ter esse problema nesse momento. Na Pois verdade, é isso que ele quer mas, dizer. mas aí que tá, eram pessoas, teve um caso que era uma pessoa que eu conhecia razoavelmente bem, sabe? Assim, eu sabia que não era outra pessoa. Até hoje eu não sei o que é esse negócio. Até hoje eu fico intrigada com esse negócio. Mas o fora mais estranho que eu levei também, que aí não foi exatamente um fora, porque era meio namoradinho. O cara foi, a gente já não estava bem, por isso que eu digo que essa coisa é difícil achar que tá tudo ótimo. A gente não estava bem e ele não quis me ver um dia lá, eu achei, o negócio já foi pro vinagre. Mas tava tranquila também, era recente, não tinha muito envolvimento. No outro dia ele foi à minha casa com um monte de sacola de supermercado, assim, tipo, fez umas compras e foi na minha casa fazer um jantar. E eu estranhei, porque no dia anterior ele não quis me ver com um certo desprezo, já não me ligava mais há uma semana, sabe? Aí chegou com aquelas compras, querendo fazer jantarzinho. Eu achei que estranho. Mas eu peguei e fui organizando, fazendo uma comida, um jantarzinho, jantamos. Eu meio irritada com o despropósito. Mas meio que... Tá. Curiosa, né? Fiquei curiosa, fiquei intrigada e meio burra. Intrigada e meio burra. E aí teve o jantarzinho, ele parecia normal. E aí ele falou, você acha mesmo que tá tudo bem? Ué? Aí eu falei, não. É igual aquela figurinha. Eu achava que não tava, depois parecia que tava, agora parece que não tá tudo bem de novo. Foi meio isso que eu falei. Eu falei, eu estou intrigadíssima desde ontem. Eu falei, intrigadíssima, porque eu achei que não tava. Aí, de repente, parecia que tava. Parece que tá. Agora, pelo jeito, não. Aí ele falou, pois é, eu não tô bem, não tô numa fase boa, não sei o quê. E foi embora. Tudo bem, foi embora. E aí... Tudo bem nada. Mas eu fiquei intrigada com as compras. Porque, gente, não era só para o jantarzinho. Ele fez compras de uma semana. Nossa, então ele pensou, eu vou dar o fora nela, mas eu vou fazer um bem pra ela. Eu vou levar comida, vou fazer compra. Juro por Deus, gente. Ué. Que coisa estranha. Sabe o que eu achei? Depois eu percebi... Vou compensar o meu ato. Depois eu percebi, pelo comportamento dele, que era completamente megalomaníaco, ele achou que eu ia ficar tão mal que eu não ia me alimentar direito. Mas só pode ser isso. Só pode ser isso, gente. Só pode ser isso. Porque ele me ligou no outro dia de manhã. Como é que você tá? Ah, não, gente. Juro, eu falei, eu acho que a parte daquelas compras eram pra ele mesmo, pra ele levar esqueceu. Pra casa, e ele esqueceu. Tá aí. Na sua Boa, casa. faz sentido. Entendeu? Faz mais sentido. Alguma coisa tem que fazer sentido nessa ele história. esqueceu e aí... Será, gente? Achei que ele ia te ligar no dia seguinte e falar que as esqueci compras, parte pois das minhas compras. não falou. Posso passar aí pra pegar? Ele perguntou se eu tava bem. Eu falei, eu tô ótima. Deveria não tá? Tô ótima. Calma, Eu tô intrigada de novo. Eu Calma, achei que era pra estar fofo. bem, mas agora você me ligou, eu não posso estar pra eu bem. tá mal? Muito estranho. Eu fiquei olhando as compras. Tipo, como, não como? Tá envenenado? Tá, tem feitiço? De repente tem feitiço. Sei lá.
Mas Coisa estranha. foi um fora estranho, um fora alimentar. Deu fora, me alimentou. Não entendi. Até outra. Ele fez caridade, né? Ele achou que eu tava passando necessidade. Tadinha. Não Já sei, que eu o vou dar pessoal um que fora tá nela. acompanhando aí a gente, por favor, ajuda. Dê seu Bota aí, palpite. o que você acha que aconteceu com esse sujeito? Esse foi Por bem que ele fez estranho. compras para a Letânia, momentos antes de terminar com a Letânia? De me dar Ele um esqueceu fora. lá, ele esqueceu na casa dela, era pra ele, ele esqueceu. Ele é megalomaníaco, achou que ela ia morrer e não ia se alimentar e resolveu já deixar alimentada. Que surto foi esse? Dê seu palpite. Literalmente Por um surto. Literalmente um surto. E como é que vocês lidam com a rejeição amorosa? Como é que sara? Tem receita? Música de fossa. Pra botar tudo pra fora. Ai, canta aquela da Rita Lee. Quando Qual, gente? eu me sinto um Pouco pouco rejeitada, me dá um nó na garganta. Choro até secar a alma de toda mágoa. Depois eu parto pra outra. Ah, eu sou mais essa. Eu sou assim, eu sou exatamente essa. Eu acho que assim, eu choro, eu tipo passo 3 dias assim, chorando, mas chorando, arrasada, acabada, me arrastando. Aí eu ponho música de fossa pra piorar a situação, sabe como? Aí você tem uma que você chora Aí- muito, você repete pra você chorar mais. chorar direito. Nossa, Tá teve acabando uma- essa música que me faz chorar. Teve peraí, eu um vou namoro voltar. meu que terminou, que eu colocava 1000 vezes ao dia, aquela música da Adriana Calcanhoto. Ai, Eu sei. perco o chão, Essa- eu não acho as palavras. Nossa. Eu ando tão triste. Nossa, Tem eu uma- escutei essa música 1500 vezes. Chorava. Aí eu faço isso, eu choro. 3 dias, 4 dias, muito. Aí parece que o fígado Desopila. desopila, entendeu? Aí chegou no quarto, pronto, tô bem, estou pronta pra outra, como diz Rita Lee. Claro que tem caso e caso, né, gente? Assim, quando meu casamento acabou, não foi assim, casamento diferente, filho, criança, tudo, mas namoro, a maioria deles foi assim. Chorei muito nos primeiros dias, fico muito arrasada, depois levanto a cabeça, sigo em frente e começo a ver quais são as possibilidades da nova vida, entendeu? Aham. Assim, não necessariamente de outros relacionamentos, mas aqui, ó, a vida tá aqui de novo pra mim. Eu diria que eu não fico muito arrasada, não. Porque eu acho que essa coisa de como a gente lida com a rejeição tá muito relacionado ao desenvolvimento da sua autoestima. Quando a sua autoestima tá no lugar e o filho da puta não fez tudo para acabar com ela, quando você consegue manter a sua autoestima, eu fico chateada, claro, por um tempo, assim, mas eu penso, a primeira coisa que eu penso é, coitado, perdeu a chance de entrar na minha biografia. Eu sempre acho que a pessoa tá perdendo mais do que eu, sabe? Ótimo isso. Eu acho que talvez eu tenha Dá uma esfregadinha. uma autoestima, posso dar, eu tenho autoestima pra vender, Eu Vou encapsular. eu não sei, claro que já sofri por fins de relacionamento e pode até ser curioso, mas eu já sofri mais com relacionamentos que eu fui a responsável por terminar. Eu terminei e sofri com aquilo, por exemplo. Isso já aconteceu. Eu tive um namorado a gente namorou quase 3 anos, foi bastante tempo, foi um grande amor, assim, por um bom tempo. E eu terminei de um jeito muito errado, muito atabalhoado, eu acho que eu não soube lidar, só que eu não tinha 12 anos, eu já tinha tipo 20 e poucos. E eu não soube terminar, eu não sabia entender como alguém que eu amei tanto, eu já não tava afim de estar com aquela pessoa. E aí foi um final muito ruim. E eu sofri muito um tempo depois, assim, sabe? Aconteceram coisas, foi muito ruim a forma como, eu acho que eu sofri mais pela forma como acabou do que por acabar, porque eu queria acabar. Mas eu sofri mais, mas era um sofrimento que não era de me escabelar, ouvir músicas dramáticas. Eu enxergava o cara, parecia um fantasma, assim, eu via o cara na rua. E eu achava que era ele. Que medo. Eu acho que culpa também, talvez culpa. É. Eu lembro que a gente tinha mania de sentar no banco da cozinha pra tomar café. Eu morava ainda em casa com meus pais e tudo, mas ele dormia lá em casa, numa boa, um relacionamento longo e tal. Pra mim, 3 anos é um monte de tempo. E aí eu sentava, tinha uns bancos grandes, assim, na cozinha, e eu sentava numa pontinha do banco, ele sentava no mesmo banco. Gente, eu sentia a presença, assim, ó. Era uma coisa muito louca. Medo. Mas então, era um sofrimento, mas vivo? não era... Ele tinha morrido, não? Não, tava vivo, tava vivo vivíssimo. mesmo. E puxar seu pé de noite. Não, sei lá, às vezes o cara tinha morrido, ela não tava sabendo. ele tava Não, e vou vivendo com ela. falar, tem uma coisa estranha sobre isso, porque a gente terminou desse jeito horrível, eu achei, putz, caguei no pau, ele nunca mais vai querer falar comigo. E tudo bem. Só que 2 dias depois ele me mandou um e-mail
contando que ele não queria terminar daquele jeito muito abrupto, que foi o término que a gente teve, porque ele tinha sido sequestrado. Isso é verdade, gente. Parece que eu tô falando uma lorota. Ele tinha sido sequestrado, 2 dias depois que a gente terminou. E que ele passou por uma experiência muito impactante, muito forte, muito traumática, de quase morte, assim, de verdade. Foi um sequestro, com abandono no meio do nada, com ameaças de morte, com arma, com isso tudo. E ele queria conversar comigo porque ele sentiu que não dá pra morrer com coisa mal resolvida. E quem tinha terminado era eu. Então eu acho que isso que fez eu sofrer depois, porque aí eu fiquei com uma culpa de uma coisa que poderia ter acontecido, porque se ele morre... Você ia ficar culpada. Gente, graças a Deus esse menino não morreu, porque pensa como eu ia ficar culpada foi um grande amor da vida de verdade. Então, foi essa piração, e ele ter tido a vontade de resolver a situação comigo, apesar de que quem provocou o término fui eu, fez eu achar que ele queria voltar. E aí a coisa ficou mal parada, entende? E vocês não conversaram depois disso? Conversamos. Que bom. Não voltaram? Não voltamos, mas eu cheguei a querer voltar. Então, por isso, tá vendo? Que pra eu sofrer esse fantasma que ficou por um tempo, é porque foi muito traumático. Eu acho que as relações... é muito chato falar, eu não sofro tanto, porque eu fico me sentindo e pessoas me acham a pessoa mais fria do mundo. Mas não, é que eu acho que um relacionamento é uma coisa que... dá e passa. É uma coisa que acontece. Tipo vontade que dá e passa. Tem uma vida... Tem um ciclo. Tem um ciclo. Na maioria dos meus relacionamentos tem esse ciclo. Então eles... Mas tem, né, gente? Como tudo tem, na vida. A se gente desgasta. aqui não é muito preparado pra lidar com isso, eu acho. A gente não é preparado pra lidar com a rejeição. Então... Eu acho que é isso. A gente se sente rejeitado, mesmo que... De repente o relacionamento ali, você tá vendo que não tá muito bom, mas que você tá levando, mas de repente se a pessoa vem e termina com você, você se sente rejeitado. A gente não é preparado para isso. Isso vai lá, remete a pai e mãe, né? Do abandono. Do abandono, do abandono. sentimento de rejeição que a gente tem ali de pai e mãe e tudo. Acho que passa um pouco por aí, porque às vezes a gente vê que o relacionamento não tá grandes coisas, mas a gente insiste naquilo. Mas eu já vivi também muito essa sensação que você... narrou aos 12 anos, eu achei maduríssimo. Aos 12 anos. O drama foi um pouco exagerado. Mas eu achei maduro a responsabilidade de ter um motivo pra terminar. Dar um motivo pra terminar. E também essa acho que você foi madura, assim, com essa responsabilidade de terminar. E você identificou esse alívio que você teve quando você conseguiu terminar. Então, às vezes, quando a coisa tá... é que eu acho pior a sensação de estar num relacionamento desgastado do que romper. Mesmo rejeitada. Eu prefiro romper. Algo semelhante, assim, não inventei e tal. Mas eu namorava um menino que, na verdade, a gente tinha ficado e aí ele começou... Ele se sentiu namorando e a gente se beijou num dia e aí, para as pessoas próximas a nós do nosso círculo, ele disse, estamos namorando, e as pessoas começaram a chegar, que legal, você e o fulano estão namorando, e eu não soube desmontar aquela história. Então, então meio que namorei, né? Tá, ok, vamos sair de novo, e a gente saía sempre em turma. Você foi levada? Enfim, fui levada, e de repente eu tava ali namorando. Aí eu já tava, meu Deus, como é que eu vim parar aqui? Por que eu tô namorando esse menino mesmo? Eu não estava entendendo muito aquilo, e aí eu tive que me mudar de cidade. Aí foi isso. A fome com a vontade de não comer. Foi perfeita. Juntou a fome com a vontade de não comer. Foi a desculpa perfeita. A vontade do jejum. E aí eu falei, então, tô mudando de cidade. Vamos ter que terminar. Ai, poxa vida. Não queria mais, vamos ter. Vai ser difícil, né? Vou estar muito longe. Não, a gente consegue, cara. Então, não. Não, obrigada. Não. Mas eu acho que tem uma coisa assim que eu acho importante falar aqui, que é o seguinte... Quando a gente termina com alguém e a outra pessoa não sabe lidar com a rejeição, né? E aí, isso falando de homens que não sabem lidar com a rejeição, eu acho que isso tem um componente perigoso, porque muitos homens se tornam violentos quando não sabem lidar com a rejeição. Aí, de novo, dizemos, nem todos os homens, mas sempre um homem, né? Sim. Claro, existe mulher doida também que não sabe lidar com a rejeição e faz loucuras. Atração fatal. Está aí para atração mostrar. Fatal. Existem mulheres que não conseguem lidar com aquilo e infernizam a vida do cara, né? Com violência também. Mas a gente vê, isso já aconteceu comigo, de um ex-namorado não saber lidar com a rejeição, com o término,
que aliás, assim, já tinha terminado algumas vezes, já era uma pessoa que demonstrava um certo grau de violência psicológica grande. Ui. E até que o dia que eu falei, não, dá um basta nisso de uma vez por todas, depois de uma situação específica em que ele foi bastante violento, eu falei, não posso ficar aqui mais. E foi difícil desvencilhar desse cara, porque ele fez coisas assim, na porta do meu trabalho, de ligar para pessoas importantes para me ferrar. Coisas assim de eu ser obrigada a ligar para a família dele e falar, olha, sinto muito, eu vou ter que envolver vocês nisso aqui, porque esse cara tá surtando e eu tô com medo. Caraca, e eu tô com medo, então ou vocês me ajudam a botar um freio nisso aqui, ou eu vou ligar pra polícia. Cara. E a família dele ficou do meu lado, super do meu lado, porque já sabia o tipo que era. Quando eu passei por isso, eu só não liguei para a família porque não havia mesmo espaço de contato com a família. Mas eu tive que procurar também polícia, Caraca, gente. fórum. Pois é. Vamos de medida protetiva. A Maria da Penha tá aí para isso, infelizmente. eu acho que nossa Homens mão, fracos que não sabem lidar com rejeição e que usam desse poder físico masculino ou essa doença para ameaçar mulheres. Nunca passei por violência física, mas psicológica e de stalker e de... Ai, horrível. Ai, que baixo astral, ficou baixo astral. Vamos contar então de foras que a gente deu que é mais divertido, assim, foras leves. Gente, olha o fora que eu dei uma vez. Vocês já se arrependeram de algum fora? Eu já me arrependi. Eu já me arrependi muito de ter dado um fora e eu vou contar essa história agora. É o seguinte... Certo rapaz, era um rapaz muito interessante e um belo dia ele deu uma aproximada numa festa que a gente estava até com as nossas famílias, assim. Naquela ocasião eu estava namorando. Meu namoro estava na UTI, mas eu estava namorando. Corretinha que sou, não fiquei dando bola e tudo mais, mas tivemos ali um momento muito agradável. Eu já havia sido interessada por esse rapaz lá atrás. Ele também demonstrava que sim, mas éramos dois adolescentes bobinhos e tímidos e nada nunca aconteceu. E aí, um pouco mais maduros, nessa ocasião, ele aparentemente se sentiu encorajado. Ficou querendo. E aí, beleza, mas acabou essa festa. Uns dias depois, eu recebi em casa um presente. Eu recebi um urso de pelúcia. Mas não era qualquer urso de pelúcia. Mas o engraçado é que a pelúcia tinha a ver com coisas que tinham acontecido na festa. Então tinha sentido. E aí, é porque era uma festa junina e ele pegou um bichinho numa barraquinha assim. Gente, eu também vou contar depois um caso Foi dele. fofo. Ele foi muito fofo. E aí ele fez o quê? Só que ele mandou um bicho gigantão, assim. E era uma fase, isso foi bastante tempo atrás, então... Tava rolando uns golpes de cartão de crédito, as compras de internet ainda não inspiravam segurança na gente e tal. E eu fiquei muito assustada. Quando o entregador chegou lá, põe aquele negócio no meu nome, eu falei, não comprei. Isso é golpe, eu vou ter que cancelar meu cartão de crédito. E o que eu vou ter que fazer? Fiquei preocupadíssima e fui atrás dessa história. Bem jornalismo investigativo, liguei para todos os serviços de atendimento ao cliente. Gente, eu revirei uma empresa gigantesca. Mas ele não mandou um cartão dizendo que era dele, nada? Não, ele não mandou esse cartão. Ele mandou o presente. Provavelmente ele pensou, ela vai sacar, né? Eu não saquei, fiquei louca, achei que era uma fraude, um golpe. Ai, ligava para todo mundo e não sei o quê, até que algum funcionário, provavelmente cansado das minhas ligações, resolveu falar, não senhora, não foi a senhora que comprou, foi o fulano aqui, ó, tá aqui. Aí eu... Que vergonha. Mas a vergonha não acaba por aí, porque é sempre tempo de passar mais vergonha. Gente, você pode piorar, por que não, não é verdade? Por que não, Se eu posso passar mais vergonha, por que parar por aqui? Fiquei boladíssima, porque eu falei, putz, grila, foi ele, eu tô namorando, o que eu vou fazer? Em vez de ficar quieta, esperando um passo do moço, às vezes nem ia ter. Enfim, não sei o que ele estava planejando. Desculpa, nunca vou saber. Eu passei a mão no telefone. Ligou pro sujeito? Não tinha celular, liguei pra casa. O pai atendeu, ou a mãe, sei lá. Eu falei, oi, seu fulano, ou dona fulana, já não lembro mais quem atendeu. Fulaninho tá aí? Oi, fulaninho. Então, eu recebi. Como é que você sabe que fui eu? Aí, então, é uma história meio louca, porque...
Eu achei que era isso, eu contei. Eu passei muito ridículo, porque eu ainda contei tudo pra ele. E encerrei com, então, eu tô namorando. Coitado. Olha que burra, que anta. Eu podia ter ficado quieta, meu namoro estava na UTI. Eu podia ter esperado o namoro acabar, porque ia acabar, tava ali em cuidados paliativos, ele tava animado. Gente. Quantos anos você tinha? E aí ele viria. Você já era uma adulta, né? Porque tinha, sei lá, 23, Mas assim, 24. Ursinho de pelúcia eu não achei legal, não. Eu tenho também uma não. história Não, com mas tinha ursinho de sentido, pelúcia. foi muito fofo. Tinha muito sentido. Não, quando a E intenção aí, que ele é fez? maior do que o bicho, no caso, eu não sei se era. O bicho era enorme. O que ele fez? Então, ele retrocedeu completamente, pediu desculpas e tudo É, mais. foi Aí, um tempo educado, depois, né? eu terminei meu namoro, ele começou a namorar, casou, teve filho, não acabou. Isso ficou, foi-se. Então, é isso, eu me arrependi de ter dado esse passo. Então, gente, eu já comecei a namorar uma vez por causa de um ursinho de pelúcia também. Mas aí, nessa época, eu tinha 13. Entendeu? Ou ainda 12, não me lembro. Foi depois desse do que eu chorei, com lágrimas de mais crocodilo. marcante da sua vida provavelmente foi quando você tinha 12 Foi. anos. Então, depois desse que eu chorei lágrimas de crocodilo, veio um sujeito lá do meu bairro. Ele era feio pra danar, ele tinha os dentes tudo encavalados, assim, ó. Aquela coisa horrorosa, mas ele me deu um ursinho de pelúcia. E aí eu comecei a namorar com ele porque ele tinha um ursinho de pelúcia. Sim. Mas eu não gostava dele nem fudendo. Ele foi quase que uma assim, ele foi bacana comigo, acho que vou namorar com ele. Afinal de contas, agora eu namoro, né, gente? Eu já Muito tenho 12. novinha. E aí eu namorei com ele um mês. E eu terminei com ele com muito ódio. Porque eu tinha um disco, gente, vinil, long play, né? Afinal de contas. LP. Sim. Que eu tinha comprado com meu dinheiro. Do Lulu Santos. Acho ok. Que era uma coletânea do Lulu Santos. Maravilhosa. E esse cara pediu... Cara não, um menino. Ele pediu emprestado o meu disco do Lulu Santos. E aí, quando ele devolveu o meu disco, gente... Ele escreveu um poema na capa inteirinha do disco, com um garrancho que era pior do que os dentes encavalados dele. E aquilo me deu um ódio mortal. Até hoje eu tenho raio do disco com um texto imenso escrito na capa inteirinha que o cara escreveu no meu disco do Lulu Santos. Você terminou com ele por causa disso? Sim, eu também teria terminado. Escreveu no meu de amor? Eu não lembro, mas porque eu não importava do que era. Era um textinho ridículo, medíocre, que não merecia ter ido pro meu disco do Lulu Santos, que eu comprei com o meu dinheiro, ele não tinha esse direito. Que ódio! E aí eu terminei com ele por causa disso, namorei só um mês. Chupa, ursinho de pelúcia. Então, gente, a controvérsia sobre o ursinho de pelúcia, a gente quer deixar essa dica, tá? Não temos razão de nada, mas no caso do ursinho de pelúcia é melhor não. Ursinho de pelúcia, até 13 anos de idade a namorada só. Até 13, depois de 13 14. tá fora, Depois, não gente, tem a menor chance. É cafona, tá? Cafona. E inútil, melhor não. E fora as que vocês não se arrependeram de dar, além desse aí, né? Esse foi... Eu já dei um... É o seguinte, Lá vem. Senta que lá vem história. Eu passei por uma fase, Fabrício até acompanhou bem de perto. Foi? Que eu tava aí num chove não molha com uma pessoa e eu queria que chovesse, a pessoa não tava molhando. Sabe como? Sei. Aí eu resolvi, falei, você quer saber? Eu vou abrir esse telhado aqui, vai chover, é geral, eu vou dar chances para pessoas se aproximarem de mim, porque eu tava fechada. E eu não queria estar daquele jeito, porque tava no chave. Seca. Pois é, tava ali naquele chave, eu queria namorar a pessoa. Enfim. Aí eu falei, você quer Ela saber? queria aquele, e aquele não tava dando caldo. Então aí ela tem que resolveu se abrir para o universo. Foi isso. E aí eu falei, cara, as pessoas estão aqui me cortejando e tal, eu vou mudar meu olhar. E aí eu fiz isso. Aí eu topei sair com uma dessas pessoas. Fui almoçar com esse cara. Foi um papo muito bom mesmo. Sujeito interessante, decente, inteligentíssimo. Eu gostei do decente. Não bateu. Decente, às vezes o indecente também é achei bom, bonito, filha. decente. Não é? Às vezes o indecente também é interessante. O decente pra bem. mim não é pré-requisito, não. Não, pré-requisito não, é só mais, um plus. É um plus. Mas um cara, eu tô dizendo que é um cara Cara decente bom, na vida. cara bom, moço bom. Só que não bateu, não sei se... Enfim, Acontece. não rolou.
E aí fomos embora, e aí sim, eu dei esse toco por mensagem, mas no caso, né, tava tudo bem, porque aí ele veio me chamar pra sair de novo, e aí eu já fui clara pela responsabilidade afetiva. Falei, olha, foi muito legal almoçar com você, espero que possamos continuar conversando por aqui, mas realmente eu não tô interessada. Ponto. Achei melhor, foi um pouco sofrido pra mim, mas eu achei melhor fazer isso, porque aí... Ele melhor, ainda né? hoje tenta, ele dá umas, né, se colar, colou, ainda rola, mas super respeitoso, tá tudo certo. Daí, nessa mesma fase, aceitei a corte de um outro mancebo. Ai, gente, que fina que ela tá. Donzela, Um donzela. mancebo decente, né, gente? Ele chegou com uma prenda. Mas ele foi indecente. Prendão, eu achei, hein? Outra pessoa, porque aí eu fui nisso também, né? Eu vou me conectar com pessoas com quem eu tenho algo a ver, até intelectualmente e tudo mais. Então, outro cara super inteligente, a gente ficou horas conversando, a gente marcou um brunch e virou um almoço, e aí pedimos um vinho branco, porque o lugar combinava. Foi muito massa. Mas o tempo todo, Massa. assim, eu desse lado da mesa, ele aí, e a gente tava o quê? Papeando muito assunto, realmente muito interessante, eu estava interessada, eu fazia perguntas, foi legal, fluiu. Mas eu não tava afim de ficar com a pessoa, assim, de beijar a pessoa. E você tudo tava na mais. inocência de que ele também não ia querer? Pois é, ele quis, aí de repente É ele óbvio, levantou né? e veio pra cá. Claro, Então, né? Ele fez um gesto. Niki! Niki, ele fez um gesto performático assim pro meu lado. Ele tirou os óculos dele e fez assim. Tchá. Nossa. Praticamente um Clark Kent. Puta, gente, eu falei, fudeu, eu não posso beijar essa pessoa porque vai dar a entender tudo errado, eu não quero. Não é isso. Aí eu só fiz assim, levantei a mãozinha na frente dele e falei, não, Não, por favor. please. Não. Oh, please, no. Mas ele foi tão bonitinho que ele entendeu, aí ele botou os Você óculos e foi voltou pro outro ingênua lado da mesa e a demais, gente amiga. conversou mais um tempo. Você Ele sai com o parecia cara, bonitinho. o cara tá te cantando. Você sai com ele pra ficar a manhã inteira no brunch, no vindo, e aí você acha que o cara não vai querer vir te dar um beijo? Não, tudo bem, eu achei que tudo bem ele querer vir, mas eu pensei que eu não precisava beijar se eu não quisesse beijar, não era obrigada. Não queria mesmo. Não era mesmo, Mas é não. chato, essas coisas são chato. chatas. Ele é tão Mas esse legal, você não eu- se arrependeu? Não, desse porque fora? eu realmente Era não você- queria nem manteve o outro. assim. Nenhum dos dois foras eu me arrependi, mas eu fiquei muito feliz por ter dado a mim a oportunidade Claro. de conhecer pessoas, de me sentir tocada por E qualquer funcionou, né? coisa. Funcionou, né? Teve ali um Choveu? reserva. Choveu? Deu Choveu? tudo, Dá? né? Então, aquele que não queria chover, minha filha, agora mandou uma tempestade. Trovoadas, ardentes. Entendeu? Funcionou. Mas ele nem sabia disso na época. Eu acho que o efeito em mim foi tão bom Claro. que alterou as coisas. ué. Ah, gente, mas isso é a questão da autoestima, exatamente. Com autoestima, você reverte as coisas. E a questão dos relacionamentos toda, a gente ser rejeitada ou não ser rejeitada, ser amada ou não ser amada, tem muito a ver o de dentro pra fora. Total, né, Tem gente? que vir de dentro essa vontade de se relacionar e tudo. Eu, por exemplo, eu tenho muito poucos foras que eu dei, porque eu sou essa pessoa que não nasci pra rejeitar ninguém, gente. Você ama, né? Eu sou libriana dos Gente, contatinhos, mas dos às relacionamentos. Eu gosto. Eu também sou de gosto. relacionamentos. E a gente é libriana e a gente tem a mesma lua, certo? Acho que é, né? Não é isso? O negócio do touro, Touro, a minha lua em em touro. touro, é. E eu acho que isso deve ter alguma coisa a ver mesmo. Ah, assim. mas Sei. eu sou ariana e eu também gosto de relacionamento. Eu gosto de namorar, eu gosto Gosto, de relacionamento longo. Gosto. Mas olha, esse negócio de dentro pra fora, de estar disposto e tudo. Mas às vezes acontece cilada, né? Eu caí na cilada de sair com um cara que eu tinha conhecido no Tinder. Aquele que eu falo que 98% É canguiço. É canguiço. Eu saí com um cara que eu conheci no Tinder e cujas fotos todas eram de máscara. Corajosa você também. Todas as fotos eram de máscara, e de máscara ele era interessante. Arriscou, E hein? o papo também era muito interessante o papo, assim. Que vale já. E aí eu falei, vou dar chance, né? Eu acho que... Não é aquele da vaca. Não, é porque ele. Não, aquele outro, não, também não. Aí, na hora que cheguei pro encontro, assim, que o cara tirou a máscara, sabe quando... Perdeu o brilho. Eu quis derreter no asfalto, eu quis enfiar a cara pra dentro da terra, eu meu quis Deus. sumir dali, fugir. Quê. Mas era tão ruim assim. E aí, miga, era. Sabe
quando você não consegue? Você olha pra pessoa e você não consegue. Não rolou, gente, E aí tá tudo tudo que certo. o cara era legal, parecia que ele falava de propósito, assim, pra... Tipo, ele planejou. Parecia, pra parecer legal. Pra abafar o caso. Ele parece que ele sabia o que ele tinha que falar pra parecer legal. E aí tudo começou a ficar Porque muito ele sabia o que ele esquisito. tinha debaixo da máscara. Então ele já foi Será que com era uma atitude coisa compensatória? Ele tava tentando compensar a Não feiura? era bom, e aí o jeito que ele segurava a bolsinha dele também não era bom, e aí a barba que ele tinha não era bom. Ih, e aí, acabou. Já começa a botar defeito, ó, acabou. não. Eu falei, eu quero ir embora daqui. Eu já fiz isso, eu já falei com a minha amiga uma vez assim, mas amiga, os dedos da mão dele são muito estranhos. Ela, deixa de ser ridícula, você não gostou da pessoa, você tá inventando 1000 motivos. Você vai cismar com o dedo da mão da pessoa. Mas quando a gente não gosta, até o dedo da mão incomoda. Que dirá outras partes. Nossa, mas aí eu tive que mandar um textinho, assim, aí essa Tá, vez... nesse dia só conversaram e foram embora. Não, assim, rolou um beijinho, mas também eu falei, não queria dar esse beijinho, não quer nada, não. Aí fui embora, mandei um textinho. Talvez seja melhor fazer, levantar a mãozinha e falar não. Não, please, mas não teve muito jeito, não. O cara foi vindo e aí eu falei, tamo na chuva pra se molhar, e molhei, vou chegar em casa e vou secar. Aí mandei um textinho, responsabilidade afetiva, falei, sujeito, realmente, você é bacana, você é legal, mas não rolou. Aí ele também sentiu mesmo. Mentira que ele vinha dar o beijo. Também que a gente sentiu sabe. mesmo. E aí já me bloqueou. Eu falei, tá bom. Obrigada. Ficou claro. Nunca mais caí nessa de novo. Cara de máscara, né, gente? Eu devia estar esperando alguma coisa. Fácil. Ingenuidade. Não sua. foi? Muita. Foi. Porque na foto não precisa, né? Se você tá, sei lá, no momento lá da pandemia, que você vai pra um lugar e todo mundo tem que estar de máscara, ok, mas era uma foto numa rede social. O objetivo. Né, ele não gente? estava Não, cumprindo o objetivo de se fazer conhecer. Pode falar mal, eu fui Juninho. Fui orelha. A Fabrícia Foi. de 12 anos não estaria orgulhosa. Não. nem A um Fabrícia de pouco. 12 anos não entendeu nada Foi bom nesse momento. não, foi bom não. Passou. Mas já eu passou. dei um fora uma vez que foi com muita responsabilidade emocional. Tô pensando até, o primeiro fora que eu dei foi com muita responsabilidade emocional. Eu tenho a impressão que quando a gente é jovem, às vezes tem mais responsabilidade. Não, ou não? sei. eu Não. tenho. Porque pensa sempre mais no tive. outro, hoje em dia pensa mais Eu em sempre mim. tive. Não, eu perdi sempre no tive. meio do caminho, eu acho, essa responsabilidade. Mas nesse caso de mais jovem, eu lembro, por exemplo, eu namorei uma pessoa, mas a gente era de um grupo de amigos. E eu demorei mais pra terminar, eu tava já a fim de terminar há muito tempo, mas eu demorei mais porque eu achava que ia influenciar no grupo, sabe? Ia prejudicar. Entendi. E aí eu adiei esse término, por responsabilidade, por achar que não era o momento, você deu uma segurada. E outro, o fora estranho que eu dei foi tava namorando há uns 2 anos, mais ou menos, e aí eu queria terminar, já tava, tipo isso, tava no UTI, meio, mas tava tudo bem, mas eu achava que esse negócio não vai durar muito. Aí propus terminar, o moço ficou muito triste, meu namorado, ficou muito triste, disse, não, mas não precisa terminar por causa disso, eu entendo, eu queria ficar com outras pessoas, na real era isso, tinha cansado daquele relacionamento, gostava muito dele, mas tinha cansado. E aí ele falou, não, mas não precisa, gente, então vamos abrir o relacionamento. E eu falei, olha, não é a minha intenção, a minha intenção é terminar aqui, ponto. Mas não me custa nada, né, já tô aí mesmo. Tô fazendo nada. Tô fazendo nada. Então, vale para ambas as partes. O relacionamento está aberto, ficamos com quem a gente quiser. Ele, sim, acho que vai ser bom pra gente, mas eu não quero te perder assim, bruscamente, porque acho que não é pra isso, tá? Acho que a gente se gosta muito ainda. Eu falei, realmente, a gente se gosta, não vai ser sacrifício nenhum, mas eu quero te dizer que a minha intenção é namorar. Porque o tipo de relacionamento que eu gosto é namoro. Fechado. Então, quando aparecer a pessoa com quem eu vou namorar fechadamente, saiba que seu tempo acabou. Saiba que esse projeto está encerrado. E ele, não, tudo bem. Uma semana. Lamento, foi o que eu fiz. Ele fez essa proposta. Aí, aquela semana, eu encontrei um rapazinho que muito me interessava. Rápida, né, filha? Me dá essa fórmula aí. Aliás, eu acho, você falou de como lidar com término e tal. Assim que você puder fazer a fila andar, é a melhor muito maneira. rápida. Claro, Eu tô faça. tentando fazer a fila andar, não tá tão rápido assim, Calma, será que você tá com o guichê aberto? Como ela deveria? abre o guichê e fecha em 2 segundos. Então, é isso. você tem que Vamos tá manter ali. esse guichê aberto, Você tem que estar ali no guichê. tá aberto. Porque a fila tá aí, só esperando abrir. Você tem
você tem que mostrar disposição. Mostre disposição. Estou com o guichê abertíssimo, gente. Vamos lá. Ô, gente, vamos pra neura, que a neura hoje é Bora, muito engraçada. hoje é neura. Vai de Vamos neura. lá. Vamos de neura. A neura nossa de cada dia. Corretor ortográfico, Ah, gente. Eu trouxe odeio. essa neura, porque assim, eu sempre odiei, aí eu cortava e deixava eu mesma escrever tudinho e tal. Aí eu troquei de aparelho e não mexi no corretor, que eu comecei a achar tão engraçado. As coisas que o corretor me sugere são tão engraçadas que eu mantenho, mesmo sabendo que eu corro riscos. Pois Porque é. às vezes eu posso acabar mandando alguma coisa errada. Como, por exemplo, quando minha amiga Dedé, do nosso grupo da igreja, foi contar pro Padre Dalmo, que Deus o tenha, maravilhoso Padre Dalmo, aliás, ainda bem que era um padre bastante bem-humorado. O grupo estava lá reunido esperando o Padre Dalmo, ele mandou uma mensagem no grupo perguntando: onde é que vocês estão para eu encontrar vocês? E ela respondeu o quê? Estamos na porra da igreja. E ela queria dizer porta. Então, assim, Não é dá. um risco, né? Corretor, eu já escrevi várias vezes, queria fazer um pedido, eu queria fazer um peido, já escrevi isso já várias vezes. Recebi também. muitas vezes. Eu trabalhei num lugar que eu recebia peidos diários. Peidos diários, pois é, eu Peidos mando diários, muitos numerados. peidos Peido pras número pessoas. tal. Peido número. Eu recebia muito. Era muito, muito comum. Recebo total, assim. Tem um caso que eu acho curioso, assim, Sabrina Sato disse que foi cantar o marido dela lá, que ela tava afim dele, né, que afim de sair com ele, e ela fez propósito, escreveu que dia que a gente vai transar junto, sendo que na verdade ela era pra escrever treinar. E aí ela pôs toda a culpa no corretor, assim, eu achei uma cantada... Genial. Achei genial. Achei E aí genial. ela falou com ele, desculpa, foi o corretor. Funcionou, pois E transaram, super eu digo, funcionou. treinaram juntos. Foram treinados juntos muitas Muito. vezes, Tem estão treinando até parece hoje. que estão treinando até hoje. Eu acho que eu vou fazer isso, quem sabe? Eu não uso corretor, não. Eu tiro. Porque eu me sinto invadida pelo corretor. Como assim? Ah, gente? porque o corretor é igual aquela pessoa que não deixa o outro terminar, que fica tentando continuar aquilo que você tá falando depois. Fica interrompendo? Detesto o corretor, não uso. Prefiro digitar tudo bonitinho, põe os acentos, pontas, vírgula, tudo Tem no lugar. tempo, né, gente? Já figura Eu tenho com tempo, eu né? tenho Porque tempo. o corretor economiza um tempinho bom, Não, né? mas Vamos aí ele fazer aquela brincadeira, ó, que eu começo a escrever e deixo o corretor completar. Fala aí pra mim, Letânia, começa uma frase. Tipo, ontem eu fui. Ontem eu fui a primeira vez que... Ontem eu fui a primeira vez que... Uma carinha, um emoji estranho. Emojis aparecem no Que corretor? eu menor ideia. não vou estar aqui. Ontem eu fui a primeira vez que eu não vou estar aqui. Tem esse- tudo esse de não fez português muito esse corretor, né? Esse não fez muito sentido. Não fez não, vamos mandar outra aí, vai. Eu gosto muito do seu Ah, lado. é bom. Eu vou parar por aqui. Isso aí só mostra como é perigoso esse negócio de corretor. Eu já recebi muita gente que vai falar um negócio de pau do cu, pai do céu. Pai do céu, que vai pau do cu é um clássico. É um clássico. Quem nunca? É tipo o peito número tal que eu recebia diariamente. É. Eu prefiro Pai do céu, que vira pau no não. cu. É sacanagem, Eu prefiro que gente. não. Sério, não uso. uma Não uso. sacanagem. Eu acho que o tempo que economiza não compensa o risco dos micos que se pode pagar com esse negócio. Isso pode dar problema eu não, sério. eu não faço isso, não. Me recuso a usar. Já E me tá se- ela tentando Olha aqui, ó, mais, é porque eu achei, porque eu achei aqui, olha, na minha família outro dia, meu pai queria falar manjou, e aí ele mandou, quer dizer, o corretor colocou isso, né, e alterou completamente o sentido da frase, e a gente ficou, debatendo essa parada, não sei o que, manjou. Manjou de... Seu pai usa manjou? Parece, meu pai também é moderninho. Meu pai fala, pode crer. Você acha moderninho Pode isso? ser Meu pai manjou, escreve. manjar, Manjar manjado, alguma não, coisa. Isso é antigo. Ah, mas não é muito Antigo comum. pra caralho. Meu pai responde, às vezes eu É falo, super pai, tal antigo, coisa, tal né? coisa, tal coisa. Meu pai responde, pode crer. Numa palavra só, pode crer. Pode crer, boa, boa. Pode boa, crer. boa, boa. É isso, gente, corretor me Corretor, traz, eu assim, acho que não. Eu acho que é melhor não usar corretor. Vamos escrever, Ah, é gente. muito Aprende a divertido. escrever. Não, Direitinho. Eu uso, eu gosto de economizar tempo, eu vou nele e eu continuarei usando. É muito arriscado, eu acho que eu tô gostando desse risco, sabe? Você nunca cometeu O que será que eu um- posso enviar? Claro, Mandar um- então, mando peido em vez de pedido várias vezes. Você mandou peidos, então. Eu apenas recebi. Mandei Eu apenas peidos, recebi várias peidos. vezes. Você mandou peidos. Mandei mais de uma vez já. Afe Maria. É isso, tenho andado nessa neura do corretor ortográfico. Eu E tiraria. divertido escrever. Divertido. Tira. Fica aqueles
sugeriu. Tira Bom, o corretor, Letícia, tira o corretor. Qualquer dia dá merda esse negócio. Né? É, melhor não. Eu prefiro não. Quando der merda, eu printo e mando pra vocês. Ah, por favor. Alright, Pelo menos eu vou baby. divertir vocês, né? A gente põe no Instagram Alright. do podcast. Teremos palpitaria hoje? Vamos abrir agora? Vamos. Abre. Vamos, que eu tenho um palpite muito interessante, que tem a ver com o nosso tema, inclusive. Sério? Com o corretor, Seríssimo. viu? Tem a ver com rejeição amorosa? Tem. Então vamos lá, hein? Palpitaria. Ai, uma mulher mandou o seguinte texto. Eu desconfio que tenho um fraco por caras complicados. Embora eu ache que goste dos fáceis, no sentido pessoa fácil de lidar, são os difíceis que me sequestram os pensamentos. Tentando superar um ghosting de um cara com quem eu tive uma conexão incrível, resolvi me dar uma chance. Saí com um cara lindo, lindo mesmo. 1,90 m, todo trabalhado na musculação. Uepa. Mas logo de imediato senti um vazio, não tinha aquela conexão. Inevitavelmente pensei no outro e fiz o que pude para esquecê-lo. O novo cara, um gentleman, sempre disponível emocionalmente e para me ver. Só faltava o elo da conversa. Resolvi me afastar desse por responsabilidade afetiva, Olá. pois percebi o interesse dele e fiquei pensando que ele estava na posição que eu estava para o outro. Cabeça bagunçada. Por que não pode ser mais simples? Devo escolher a segurança afetiva de alguém que sei que tem algo para me dar? Ou correr atrás do que eu quero de verdade? Conexão. Ela completou aqui. Um leve, disponível, sem conexão versus pesado e indisponível com conexão. Mas o que será que ela tá chamando de conexão? Eu Exatamente. estou me perguntando o mesmo. Com Será conexão ou com o lado dela, né? Porque se a pessoa não é disponível, não tem conexão, não. Pois é, eu pensei isso. Tem a vontade, o desejo dela, o tesão dela. Isso tá, pra mim tá meio unilateral, não tá conexão, não. E unilateral não rola, dá, não Agora dá também, relacionamento. também não é o caso de seguir dando esperanças Claro, pro pro bonitão aqui, de 1,90 m, todo trabalhando na musculação, carinhoso, disponível, interessado, se ela não tá afim. Mas às vezes ela não tá afim porque ela tá lá se ligando Colada no outro que no não tem desconectado. Ué. Eu daria chances, sim. Eu acho que ela deveria dar chance pra ela. Né? Pra ela, exatamente. Pra ela gostar desse novo sujeito. Essa chance que ela tá dando, que ela tá pensando que é pra dar pro outro, que ela tá com responsabilidade, acho bonito até pensar responsavelmente. Mas o que ela não quer dar chance pro outro? Na verdade, ela não tá dando chance pra ela. Se o cara é tão legal e ela consegue identificar todas essas qualidades, eu acho que o problema tá sendo com ela, de Acho que ela repente. tá se iludindo de que esse outro aí tem conexão. Tem paixão da parte dela. Acho não que as é? pessoas- Eu Faz achei. sentido, faz Se sentido. Porque se ela fala que ele é indisponível, ela já disse tudo. Não existe conexão. Ela falou que ele é pesado, quer dizer, Pesado e ela quer uma coisa indisponível. leve e recíproca, e ele é pesado e absolutamente não recíproco. Eu vou ué. citar Cazuza. Ilusão, baby. Que agora já citamos Rita. Agora estarei Cazuza. Qual é? Aquela música genial, que é o Blues da Piedade, que fala das pessoas, pra quem não sabe amar, fica esperando alguém que caiba no seu sonho, como Isso. varizes que vão aumentando como insetos insetos em em volta da lâmpada. Eu acho que é isso. Verdade. Ela tá esperando alguém que caiba no sonho dela, entende? Que corresponda a todas as expectativas que E ela esse quer, que a cara de conexão seja igual. Gente, Esse conexão. cara de 1,90 m, ele é tão grandão que ele não cabe no sonho dela. Talvez ele seja mais do que o sonho dela. Mas aí que Ela tá. tá presa lá no sujeito e na ilusão de ainda ser amada por um cara que não tá disponível pra ela. Ela tá presa. Acorda, baby! Ela tá Acorda! presa num desejo muito específico. É aquela velha história, gente. Eu não tenho tipo, eu tenho pressa. A gente precisa saber que o relacionamento pode surgir de onde não tem muita expectativa de conexão absoluta. Gente, conexão é coisa para tubos e conexões tigre. Entendeu? Conexão é outra coisa. É USB. Olha aqui, tem uma... Pessoa funciona de outro jeito. Me chamou a atenção isso aqui, ó. Resolvi me afastar dele por responsabilidade afetiva, pois percebi o interesse dele e fiquei pensando que ele estava na posição que eu estava pro outro, mas jamais que tá na mesma posição, porque você tem responsabilidade afetiva, o outro aparentemente não tem. Então já tira essa neura da sua cabeça, que você não tá colocando alguém na mesma posição em que você ficou. Não. Não, e peraí, são todos adultos. Então, a não ser que você seja realmente, tenha a intenção de magoar a pessoa, tentar assim, ali um envolvimento, um ver qual é, tá livre pra todo mundo. Vocês não acham? Sim. Como diz lá na minha terra, tenteada é livre.
Vai, filha, vai. Tenteada? Tenteada. Lá se fala assim. Que é isso? Da tenteada. É tipo tentar alguma coisa. Ah, tenteada. Uma Entendi. tenteada. Então A tente. tenteada é livre. Vai lá, tente, vê qual é. Vai Vai. tentear, minha filha. Dá Deixa esse tenteada. outro pra lá. Dá uma tenteada. Pronto, esteja palpitada. Agora nós vamos para outra palpitaria que está aqui. Além deste tema, meus amores, nós traremos aqui mulher casada com um homem que não tem mais ereção. My God. Casal de mulheres que lidam com família preconceituosa. Ai, que difícil. E uma polêmica, carro rebaixado com sonzão. Vamos lá. Mulher, 2 filhos adultos, é isso? É. Sempre fui empreendedora, dona do meu negócio. Muitos anos atrás, vivi um casamento terrível, extremamente abusivo. Com meus filhos pequenos, criei coragem para me separar. Passei muito aperto. Um dia, conheci um homem que foi muito bom para mim. Há 15 anos nos casamos. Ele tem suas qualidades, mas é machista. Veio de uma família rica, não sabe pegar no pesado do trabalho, vive de herança. Tudo isso acabou trazendo um certo comodismo para mim. Só que já faz 7 anos que ele não consegue ter ereção. Machista demais para procurar um médico. Não dei conta, acabo traindo para ter sexo, mas não me sinto bem depois. E não consigo me separar de forma alguma. Num momento difícil da minha vida, ele esteve comigo. Chegou a vender um apartamento para me ajudar a empreender. O empreendimento deu errado, ele perdeu esse apartamento. Enfim, me sinto culpada, com uma dívida eterna, mas extremamente infeliz. Sou amorosa, prestativa, mas vivo amargurada. A dúvida é: vou ser feliz e deixar ele na merda? Ou não sou feliz, vivo alguns momentos de felicidade e fico companheira de vida dele até que a morte nos separe? Uau! Difícil palpitar esse Opa, negócio aí. hoje tá puxado o negócio. Tá quente aqui, né? Uma coisa é fato, assim, ele não querer procurar ajuda, ele tá condenando ela, ele tem a pretensão, talvez, de condená-la à falta de sexo, e isso é injusto demais. Né? Então não dá pra julgar a pessoa que tá buscando isso. E ela julgar se ele não- querendo ser legal e grata, também tá sendo injusta com ele, porque não tá ajudando de fato, não é? Como ela pode ajudá-lo? Eu acho que ela tem que convencê-lo de que disfunção erétil é um problema de saúde e que hoje em dia existem várias formas de abordar esse problema de saúde. que Acho muito que ele tem tempo, que ir né, a um cara? médico, seja um, sei lá, um urologista, um geriatra, não sei quantos ele tem, mas sei lá, gente, um médico ou um psicólogo, um psicanalista, um psicoterapeuta. Existem muitas formas de lidar com isso e eu acho que ele tem que lidar com isso. E ela pode ajudar nisso, eu acho. Será que ela já não tentou? Deve ter Acho que ela tentado. deve ter tentado. Porque se ela fala que ele é machista e não quer procurar tratamento, aí ferrou, porque aí o cara tá sendo um injusto com ela, ou tá condenando ela a viver uma vida sexual que não vai satisfazer Mas ela. você também. acha É difícil, justo? a situação é difícil demais. Mas, por exemplo, ele deve gostar muito dela, eu imagino. E ela deve gostar bastante dele também. Você não acha justo que se mantenha esse relacionamento apoiado em relacionamentos paralelos por gratidão? Você acha que Pois é, gratidão... Cara, eu não julgo nada não nesse Não, ponto, julgar porque eu eu acho que as julgo, pessoas mas- têm a forma que elas dão conta de lidar com a situação. Às vezes ele também tá fazendo vista grossa. Quem disse que não? Não, pode Ele pode ser. estar ali também fazendo uma vista grossa para uma situação que ele não quer sair. Mas a Que vista tá- grossa não libera ela da culpa. Ela tá culpada. O que me pegou aqui foi essa culpa. Eu também acho que o ele problema me é a ajudou culpa. muito. Ele vendeu um apartamento para poder me ajudar no meu empreendimento, que deu errado. Mas assim, será que é algo que ele possa cobrar dela? Né? Se ele ajudou, esteve ao lado, é um companheiro de vida dela. E aí agora, determinadas coisas... Não tô falando da traição não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas eu tô falando do sentimento de culpa que ela carrega. Ela menciona aqui, dívida eterna. Cara, eu achei isso mas ela pesado. pesado. Eu não Ela- acho que isso não vai ser bom manter o relacionamento sob essas condições, É eu mais acho. sobre amor e mas cuidado, Vai né? acabar piorando a situação. Isso é o que a gente acha, mas a gente não sabe quais são os ganhos secundários que cada um tem com isso aí, né? Eu acho que o problema é a culpa, porque ela tem culpa de trair, ela tem culpa de ficar por gratidão, ela tem culpa de estar de um lado ou de estar de outro. E ela Não, tem de ficar por gratidão, Eu acho que Ela tem culpa consigo mesma. mas ela tem culpa com ela, assim, né? Eu tô culpada de estar traindo e tem culpa de pensar em terminar porque ele foi muito bom pra mim. Cara, Gente, é culpa peraí. de todo lado. Será que Isso é uma ela merda. faz terapia?
Começa por aí, amiga. Se você ainda não faz, faça. Excelente palpite. Porque essa culpa aí é o que faz tudo, Esse é um palpite que não tem como a gente abordar devido à complexidade e a volume gigantesco de itens variáveis, a serem variáveis. Entendemos que seja uma situação extremamente difícil, sofrida para ambas as partes aí. Que pode ter várias soluções, seja ajudar a um tratamento, seja que se faça um arranjo em que todos estejam felizes, não importa qual arranjo seja esse, mas eu acho que talvez ela precise de um apoio. Sim, porque se ele não se cuida, né, se ele não procura, também você não vai obrigar, não tá na sua mão. O que tá na sua mão é você cuidar de você, então vai fazer isso. E eu vou dar uma pitada de polêmica aqui, que é o seguinte, vamos inverter a situação. Se fosse ela que tivesse há 7 anos sem querer transar, e esse cara tivesse procurando outras mulheres fora do casamento pra ficar tranquilo, seria zero julgamento. Será que ele estaria culpado? Será talvez. que ele. por mais que a mulher ajudasse ele em muita coisa na vida, será que estaria com essa culpa toda? Também duvido um bocadinho. Vai se cuidar por todas as mulheres do mundo, viu, amada? E se cuidar por todos os outros anos da sua vida, que você possa fazer as melhores escolhas. Né? Vamos para o próximo palpite. B.O. Amo minha mulher. A gente se completa. Estamos juntas há quase 10 anos. Por um tempo moramos num lote familiar da mãe dela. Acontece que a mãe e a irmã dela não aceitam nossa orientação sexual. São bolsonaristas e isso tornou tudo mais difícil porque não perdem a oportunidade de mostrar insatisfação por ela estar casada com outra mulher. No início do ano passado, com tanta carga negativa, nos separamos. Comemos o pão que o diabo amassou. Em novembro, voltamos. Decidimos sair do lote da família dela, alugamos um apartamento. Estamos felizes, mas é notório que a família dela não está feliz e não perde a chance de alfinetar. Fico na dúvida, não quero mais ter contato com a família dela. Sei que não é justo que minha mulher faça essa escolha porque é uma família unida, mas não suporto fazer a fina, a social, a educada, fingindo que as coisas não acontecem, mas acontecem. Concordei com ela aí. Qual é o B.O.? O que ela quer? A dúvida ela diz que ela não quer mais ter contato com a família da mulher dela. E que ela sabe que não é justo a mulher dela ter que fazer essa escolha porque é uma família unida, mas ela não suporta ficar ali fingindo que tá tudo bem, mas não tá. Eu já começo questionando aqui, viu? É uma família unida. Que tipo de união existe nessa família que impede que alguém seja aceita exatamente como é? Exatamente. Já questiona essa união. É união? É uma família unida não, ou controladora? Não aceita a nossa orientação sexual. Gente, a orientação sexual não é pra ser aceita ou pra não ser aceita, gente. Não serve, não é assim que funciona o negócio. Tá, só vou dar uma pitadinha também de polêmica de novo, dizendo que eu acho que família nenhuma aceita plenamente seus componentes como são. A gente tem muita dificuldade em aceitar o outro plenamente como ele é. Nossa, verdade, foi muito bobinha, né? Eu acho que isso é fato, assim. A gente tem filho querendo que eles sejam exatamente do jeito que a gente acha que devia ser. E isso, a gente pena pra aceitar as pessoas como são, em qualquer família. Mas eu acho que isso aí tem um componente a mais, que é o preconceito forte, né? Que realmente não tá aceitando a orientação sexual das coleguinhas. E ficar alfinetando. Pois é. Horroroso. Agora, a outra coleguinha não tem obrigação nenhuma de conviver mesmo, não. Eu acho que ela tá certa, fazer a opção dela de não quero conviver, não vou conviver. Mas sem impor esta condição para a companheira dela. Sim, ela não tem esse direito. Agora, eu acho que ela tem o direito, talvez até o dever, de mostrar para essa companheira que essa união seletiva não é boa para ninguém. A união dessa, é uma família unida. É unida até que você tenha uma orientação sexual que eu não concordo, se é que isso é possível também. Então, eu acho que ela tem todo o direito de não se envolver com essa família. Ela não tem nenhum direito de impedir que a companheira não se envolva, mas eu acho que ela tem o dever de esclarecer o posicionamento dela e de mostrar para essa companheira da família unida até ali, de que talvez essa companheira possa se impor, sim. Porque talvez essa família tá ignorando uma parcela importante da vida dela, entende? Não é possível, gente. Não tem aceitação. Não é questão de aceitar. Eu não aceito. Você respeita a maneira como o outro quer viver, sendo que essa maneira que a gente tá falando não afeta a vida de absolutamente mais ninguém. Não faz a menor diferença
Entendi. Entendo muito. Então tá, e como é que você acha que ela pode mostrar? Eu imagino que ela pode se posicionar assim: não frequento os eventos com a sua família, não estarei lá. Eu não vou Sua estar família onde eu não não vem sou aqui à bem-vinda. nossa casa e beleza, você tá livre pra ir conviver com seu Eu povo acho lá, que é mas eu tipo não isso. vou. Agora também, gente, eu acho que nada como o tempo, sabe? Conheço casos, mais de um, assim, que o tempo foi resolvendo as coisas. O tempo foi amenizando as situações. Mas você não acha que esse... Fabrícia, tempo, até abri aqui pra reler, estamos juntas há quase 10 anos. Como assim, gente? No comecinho da fala dela, ela traz isso. Ah, Estamos tá, juntas há entendi. quase 10 anos. Pois é, Entendi. já Já passou tem muito muito tempo. tempo, né? Eu acho também. Entendo que os ânimos tenham se acirrado nos últimos anos, porque esses assuntos vieram muito à pauta e foram muito reforçados os sentimentos preconceituosos que se tem. Acho que, apesar dos 10 anos, acho que os últimos 4 foram um pouco mais com difíceis. certeza. As pessoas se sentiram muito autorizadas pra destilar pra ódio. destilar ódio, de Acho fato. que sim. Então eu insisto no palpite de que acho que ela tem um papel importante, chato, difícil. Talvez ela não. Ela também pode não querer esse papel. Mas eu acho que ela tem um papel de alertar, de ser uma pessoa importante ali pra botar os pingos nos is. Firmar a posição dela. Firmar a posição dela e mostrar pra essa companheira de que essa família pode ser muito importante, mas que essa família precisa... O casal precisa se impor diante dessa família. Eu acho... É tipo isso, o tempo ou se ajuda... for, ou se excluir também, né, gente? Que pra algumas pessoas é isso também, infelizmente. Tá, mas aí a companheira dela que A vai ter que companheira pensar. não. Estou disposta é, a nós. é, A outra não exatamente, tem exatamente. direito de impor isso, né? É difícil, baby. Vamos acreditar que as pessoas possam evoluir. Ai, assim, que Cegar? assim seja. Homem mandou aqui pra gente, ele tem 27 anos, ele diz o seguinte: um primo meu é apaixonado por carros. Ele gosta de carro rebaixado, mas muito rebaixado. Aquele tipo de cara que gosta de andar com o carro a 15 por hora. Afe E não é só com Maria. o carro rebaixado, mas também com som alto, de estalar os ouvidos. Ele gosta de carro rebaixado e som muito, mas muito alto. Ele me diz que todas as mulheres amam isso. Que se você tem um carro rebaixado e um sonzão de 20 mil, as mulheres ficam apaixonadas, olham pro carro e piram. Todas as mulheres é meio muito, tá, meu filho? Pra mim é barango horroroso. E elas só olham pra um carro desse pensando, que ridículo esse cara que tá passando. Ele tá lá no carro achando que tá bonitão e quem tá lá de fora tá pensando, nossa, que horror. Tá? Você, eu também, talvez Letânia também, eu acho cafonérrimo. But, contudo, entretanto, todavia... Você tá polêmica, você tá trazendo a polêmica pra todos os meus. Piamente que tem sim mulheres que gostam, que acham que isso traz um certo status pro camaradinho ali e que gostam e que vão entrar no carro dele por causa disso. Porque, afinal de contas, temos target pra tudo, não é verdade? É. Pensando Tudo no target, é tampa, né? tem uma panela, tem gosto pra tudo, minha gente. Mas eu fico me perguntando, tudo bem, a menina, ele quer, né, ser atraente para as meninas do target dele. É. Aí a menina é o target dele. Se sente atraída pelo carro rebaixado com o somzão. Aí eles fazem o quê? Vão dar uma volta? Tipo isso. Não dá pra conversar. Passando quebra-mola vai bater. Ah, não. Mas será que tem muita conversa com um cara desse? É o que eu pergunto. Eu lhe pergunto. Tem Pois alguma conversa com um cara é. que o negócio dele é andar com um carrão rebaixado e com somzão alto de 20 mil? Gente, outro dia eu vi uma Não, Hilux gente. rebaixada. Pra mim foi o cúmulo. O cúmulo da Hilux não é uma insensatez. caminhonete? Hilux. Compra um carro alto e faz ficar... E rebaixa. Aí parece o quê? Parece barango. é tipo Horroroso. um piquenês. Você pega um carro... Tipo isso. É um piquenês. Que ridículo. Ou, como é que chama aquele, gente? O cara da Cofap, como é que chama aquela? Ah, é, o salsicha. Salsicha, como é que chama aquela? Sei lá. Bacê. É o bacê? Sei É lá. um bacê. Tipo, agora, ó, tudo bem, o carro rebaixado me incomoda menos do que o som alto. Som alto pra Som mim alto já é não. assim. Já. Só tem É porque você tá atrapalhando o as carro pessoas rebaixado, o problema é dele. É, o som barulho alto, o aí. problema é nosso, não é verdade? Horroroso. Normalmente o repertório também não é dos melhores, Não, vamos é combinar. Pro meu target, né? Pro meu target também não. Gente, então, o que é sonzão de 20 mil? Não entendi. Deve É de custar 20 mil deve ser reais ou é 20 coisa mil de potência? real, deve ser, não? Será?
20 mil dinheiro? Quem souber aí, deixa Deve nos ser, comentários. Eu não sei quanto dinheiros. custa nem o carro, que dirá o som. Eu não Pois tenho é. carro há 18 anos, eu não faço ideia de quanto custa um carro. É cafona pra nós que já estamos mais velhinhas, mas mas pras o- novinhas, tem umas novinhas que eu acho que gostam disso aí. O palpite vem de um moço que quer saber se isso vai funcionar. Tipo, se ele tiver um carro Aparentemente assim, ele tá avaliando. Eu acho que ele tem que pensar melhor em se conhecer e saber de fato qual é o target dele. Do tipo, tudo bem, eu vou pegar umas minas aí com esse troço todo aí, com esse somzão de 20 mil. Vale o investimento? Não sei. Essas meninas que são desse target me interessam? Com certeza interessa, baby, senão ele tava fazendo isso, Mas Não, ela tá sei, falando de quem mandou o B.O. Quem mandou o BO. Porque a pessoa que que, quer saber a que nossa mandou o opinião BO sobre. tá na dúvida, porque quem tem o carro é o primo, né? Isso. Então, eu acho que vale mais, ao invés, antes de investir no som de 20 mil, ele invista num certo autoconhecimento. E pense, onde estão as meninas que me interessam? Boa. Estão no ponto de ônibus pra eu passar e levar? Não sei. De repente, elas estão num outro lugar que ele pode passar a pé. E aí, pra que ele vai investir num som de 20 mil pra ficar estacionado? Aí, meu filho, investe num tênis que É, vai fazer eu sou a favor. mais efeito. Invista num bom tênis, num lookão legal, invista num dinheirinho No pra corte de cabelo. corte de cabelo, num dinheirinho pra oferecer aquela espumante que a moça gosta. Cabelinho na régua e E vai lá. vai com fé, invista em você. O carro chama Uber. Gente, que coach que ela foi agora. Demais. Invista em você. Gente, com esse entendeu? puro suco da sabedoria, nós vamos encerrar esse episódio, porque a gente sabe que a gente entregou muito pra você refletir, pra você pensar, mudar a sua vida Nossa. e sair de toda e qualquer rejeição amorosa que apareça em seu caminho Mande por meio seus do BOs. autoconhecimento. Mandem seus A BOs que não cafonalha rejeitaremos reinou. nenhum. É, que não se rejeita, B.O. A cafonalha reinou aqui hoje, hein? Nossa, a gente passou, né? Mas a gente passou bem por cima. gente Isso, superou. ó. Beijo. Até a próxima. Até a Mandem próxima. Se inscreva no canal. Pra ficar legal.